Achei. Começamos a gravar. Vamos lá, deixa eu botar o material de vocês. Estão vendo, pessoal, na tela? Sim? Sim ou não? Eu estou vendo, professora, classificação dos micro-organismos, não é isso? Pronto. Isso, porque às vezes vocês não falam comigo e eu fico pensando que eu estou falando sozinha. Vamos lá, minha gente. Hoje é a nossa última aula de classificação dos micro-organismos. Para quem entrou agora, boa noite novamente. Essa aula de hoje é uma aula que ela vai continuar seguindo o mesmo raciocínio das nossas outras aulas. Eu não sei se vocês têm acesso à emenda do curso, mas eu vou mandar hoje ainda para vocês as datas de tudo. E aí vocês vão conseguir entender o porquê cada aula segue essa linha de raciocínio. A gente não tem como quebrar ela, certo? Hoje nossa aula é de classificação dos micro-organismos. Vamos lá. Quem descobriu os organismos? Os micro-organismos. Quem descobriu os micro-organismos foi uma pessoa comum, assim como eu, assim como você. Muita gente acha que, porque quem descobriu os micro-organismos com certeza foi alguém, algum cientista na época. E não foi. Foi um morador de uma cidade. Uma pessoa extremamente comum, que ela tinha diferente, talvez, de mim e de você, a curiosidade, certo? Gente, se vocês quiserem falar qualquer coisa, vocês me interrompam, e aí eu dou a oportunidade a vocês, mas me dê sinal que estão ouvindo, para eu não ficar falando só, tá bom? Então, veja só, Anthony, ele era um homem comum, e ele tinha a curiosidade de observar o mundo natural, certo? Então, ele tinha um pequeno microscópio, que na verdade tinha mais aparência de lupa do que microscópio. Todo mundo sabe o que é uma lupa? Sim, eu sei. Ok. Ele tinha mais um aspecto de lupa do que de microscópio. E aí ele observava a natureza, os fenômenos naturais. Então, com esse microscópio, esse pequeno microscópio, ele começou a observar águas de rios, saliva, fezes, urina. E ele começou a ver, através dessa lente, que existiam pequenos seres, pequenos animáculos, que ele denominou de animáculos. Por que de animáculos? Porque ele não sabia, pessoal, se ali era um vírus, se ali era uma bactéria, se ali era um fungo. Ele não tinha conhecimento para isso, certo? Ele não era um pesquisador, ele era uma pessoa comum, assim como eu e você. Então, ele denominou esses seres que ele via tendo movimentação na urina, nas fezes, de animáculos. Vocês conseguem entender até aí? Esses animáculos eram pequenos organismos vivos, pequenos animais, que é o que hoje a gente conhece por bactéria, por vírus, certo? Ele denominou de animáculos. Vocês conseguem entender, minha gente? Sim. Certo. Então, veja, ele fez descobertas muito importantes para a ciência, certo? Então, as observações que ele fez foi em animais invertebrados, espermatozoide, sangue, certo? Então, esse estudo dele é o que classificou, de fato, a biologia que a gente conhece. O termo bio significa vida e o logia significa estudo, ou seja, biologia é estudo da vida, certo? Então, todos os principais micro-organismos que a gente conhece hoje foram descritos primeiramente por Anthony, é porque usam o nome dele Leeuwenhoek. Eu nunca sei falar esse nome em outra língua aí, quem souber, por favor, me diga. Mas eu sempre falo dele como Anthony. Então, ele foi a primeira pessoa a fazer essa descrição, certo? Essa descrição que, a princípio, era uma descrição simples, não é uma descrição de vírus e bactérias que a gente conhece hoje, certo?
Ok. Beleza. Então, vamos lá, minha gente. O que foi a biogênese ou abiogênese, que é a mesma coisa que geração espontânea? Veja só. Biogênese era uma corrente de cientistas que acreditavam que os micro-organismos, eles vinham de outros micro-organismos, certo? Ou seja, um ser vivo vem de outro ser vivo. E a teoria da abiogênese, ela dizia que o que existia, o que era visto, vinha de matéria orgânica em putrefação. É como se hoje eu dissesse assim: as moscas existem porque o urubu que morreu na rua e ficou lá exposto na BR, veio um monte de... É como se aquelas moscas surgissem daquela carne podre dele, né? Porque quando uma carne apodrece, a primeira coisa que a gente vê o quê? Em cima é o quê? São larvas. Larvas, moscas, não é isso? E larvas, elas São são moscas. moscas, não é? O filhotinho da mosca. Se a gente vê um animal morto na pista, a gente costuma ver o que em cima dele? Aquele mau cheiro terrível, carne putrefada, que chama, e a gente vê muita mosca, não é? Em cima. Então, tinham cientistas que acreditavam que aquelas moscas vinham daquele ser que estava em decomposição. Para vocês, faz sentido isso? Ou fica, meu Deus, que situação doida explicar isso dessa forma? Não. Para mim não faz. Ah, Eu lembro um pouco do ensino médio dessa. Teve até os testes, né? Que tinha não sei o que do cisne para entrar a mosca. Assim. Porque o pessoal antigamente, minha gente, ficava procurando tudo para justificar alguma coisa. E é normal, né? Hoje também, hoje em dia, a gente procura formas de explicar coisas que para a gente são desconhecidas, não é isso? A gente sempre arruma um jeito de, não, eu tenho que explicar tal coisa porque isso aqui é desconhecido para mim. Então, veja só, biogênese era a corrente de cientistas que acreditavam que a vida, ela vinha de outro ser vivo. E a biogênese, que a vida, ela vinha de animais, de seres em decomposição, em putrefação. Até aí todo mundo entende? Sim. Sim. ok, professora, entendi. Vamos seguir. Aí, veja só, os seres vivos, como a gente já falou em todas as nossas aulas, eles são compostos pelo quê? Ó, minha gente, nossa aula, o slide ele é um material de apoio. Prestem atenção no que eu digo, tá certo? Veja só, os seres vivos, eles são compostos pelo quê que a gente falou? Eles são formados por células, eles têm núcleo, eles têm membrana, e eles são o quê? Eucarióticos e Procarióticos. procarióticos, certo? Qual o nosso objetivo de hoje? O nosso objetivo de hoje é entender que os seres vivos, eles são divididos em 5 reinos. O reino Monera, Reino o protista. reino Protista, o reino Reino Animalia e o reino Fungi. Eu não vou cobrar de vocês o reino Plantae, porque não é o objetivo do nosso curso, certo? Eu vou cobrar de vocês o reino Monera, o Protista, o Animalia e o Fungi, porque é o nosso foco de aula. Nas nossas aulas, a gente não está dando foco à planta. Não é nosso interesse. A gente tem que ter uma noção, mas não é o nosso interesse de aula. Vocês conseguem entender? Sim. Veja só, eu coloquei para vocês e eu vou pedir isso em prova. Eu acho importante dar uma anotadinha, porque você não esquece. Está no slide, mas às vezes você não sabe o que é para focar. Veja só. Os micro-organismos, eles pertencem. Bactéria é do reino Monera. Bactéria pertence a que reino? Monera. Monera. Protozoários pertence ao reino Protista. e fungos pertence ao reino Fungi. fungi. Também o som já está dizendo mesmo. Ó.
Olha, é muito simples para a gente entender. Eu digo assim, qual os micro-organismos que pertencem ao reino protista? Protozoário. Os fungos pertencem a que reino? Fungo. Fungo. E as bactérias pertencem a que reino? Monera. Monera. Bactéria, ela normalmente você fica, meu Deus, que associação é que eu vou fazer? Que associação é que eu vou fazer? E normalmente eu associo, eu vou fazendo por exclusão. Se protista é protozoário, fungo é fungo, planta é planta, bactéria. Aí você fala, é animalia. Não, é monera, tá certo? Deixa eu ver como é que é monera, tá certo? Ok, pessoal, Ok. vamos lá. A célula, a gente falou dela em todas as aulas. Ela é o quê? Ela é a unidade funcional de qualquer ser vivo, não é? E a gente consegue observar as características celulares através do microscópio. Veja, com os avanços da microscopia na década de 1940, foi possível fazer a visualização de muitas estruturas que a gente jamais, a olho nu, ia conseguir visualizar, certo? O que foi que eu falei em todas as aulas? Minha gente, é possível eu conseguir enxergar a olho nu uma bactéria e um vírus? É possível? Não. É possível. Os meus olhos, eles não têm essa capacidade de a olho nu eu conseguir fazer, eu conseguir enxergar, certo? Mas com o uso do microscópio eu consegui. Então, vejam, o núcleo da célula, ele carrega o que dentro dele? Que a gente falou já em várias aulas. Dentro do núcleo da célula tem o quê? Material genético. DNA. Material genético chamado de DNA, tá certo? E esse DNA é o que carrega todas as nossas informações genéticas e é o que a gente vai passando literalmente de pai para filho, de pai para filho. Então, esse DNA, ele contém, é como se ele fosse a nossa identidade. Quando a gente vai num show, em algum lugar, todo mundo, não adianta você dizer assim, meu nome é Isabela. Aí a pessoa vai dizer, certo, mas me dê sua identidade para comprovar que seu nome é Isabela. Às vezes, quando a nossa identidade é antiga demais, dá problema, né? Porque a pessoa olha para você, aí olha para sua identidade, aí olha para você. Alguém já teve esse tipo de problema? Sim, Às vezes você tirou sua identidade, sim. você tinha 15 anos. Aí você vai fazer uma viagem de avião, aí você tem 25. Aí quando tu tinha 15 anos, tu tinha uma franjinha, usava aparelho, usava óculos, tinha um cabelo curto. Aí tu com 25 anos, tá com cabelão, não usa óculos, não usa aparelho. Aí a pessoa olha e fala assim, gente, é a mesma pessoa. Só que o DNA da gente, ele carrega nossas informações, e nossas informações são únicas. Até gêmeos, minha gente, até gêmeos, a impressão digital é diferente. Literalmente, ninguém é igual a ninguém. Nossa impressão digital, ela é diferente. Mas eu sou gêmea, mas a sua impressão digital é diferente da sua irmã. A sua carga genética, o seu material genético igual, mas com impressão digital ela vai ser diferente. Por isso que na nossa identidade pedem para a gente colocar o quê? Legal. A impressão digital, não é isso? Legal. É isso? Porque essa aqui, se existir 80 milhões de pessoas no mundo, 80 milhões de impressões digitais diferentes. Por isso que nos Estados Unidos, quando alguém quer descobrir um crime, vai coletar o quê? No banco de dados? A impressão digital, certo? Então, veja, aqui é a característica celular que a gente já viu. Tem membrana, tem ribossomo, tem núcleo. No núcleo a gente tem o DNA. Tem complexo de Golgi, tem mitocôndria, tem citoplasma. E essa célula aqui é do tipo eucarionte ou procarionte? Eucarionte. Eucarionte, muito bem.
Uma célula do tipo eucarionte. Vocês têm dúvida até aqui? Não, Rita falou, alguém responde, eu não sei o que foi, minha gente. Foi no começo da aula. Alguém repete. Rita já está conseguindo acompanhar? Vamos lá. Então, veja, aqui é um exemplo de uma célula eucarionte. Ela é uma célula mais complexa, é uma célula compartimentada e é uma célula que, de forma de organização, ela não é primitiva. Ela é uma célula bem mais complexa. Vocês concordam? Plenamente. Muito bem. Minha gente, está faltando aquele outro aluno. É Tiago, é o nome dele? É. Cadê Tiago, hein? Tiago está na aula presencial de fundamentos, professora, hoje. Tiago Aldenir. Pronto. Ó, lembrando que sexta-feira a gente tem aula de novo, tá certo? Professora, Oi. me permita eu fazer uma pergunta. A gente vai ter aulas práticas ou não? Me diga. Olha, é quem é que tá falando comigo? Ivonete. Ivonete, até então, eu não recebi nenhum comando de aula prática para vocês, não. Tá certo? Tá certo. A carga horária que eu recebi não tem comando de aulas práticas. Tiago e Aldenir estão presencial fundamentos hoje. Pronto. Mas não tem problema porque essa aula fica gravada. É. Inclusive, minha gente, eu sei que muita gente não entende, mas eu vou dar uma pausa para explicar. Veja só, essas aulas que eu dou na terça, que eu não pude dar na sexta, é porque eu faço uma pós-graduação presencial em Recife. E eu tenho aula em Recife nas sextas-feiras, uma vez por mês, das 18 horas às 22 horas. É por isso que a gente tem que repor uma aula na sexta-feira, certo? Porque muitas vezes o pessoal acha que, meu Deus, é porque essa aula está sendo reposta, o que é que aconteceu? Desde o momento que eu firmei o contrato com a FESNI, eles foram informados que uma sexta por mês eu precisaria fazer essa organização de aula, tá bom? Então, o conteúdo de vocês, o cronograma de vocês é exatamente igual ao cronograma da turma presencial. As provas serão iguais. É tudo igual, tá certo? Entenderam? Sim, Entendi, professora. Vamos lá, vamos para a classificação dos 5 reinos. Veja só. A gente falou que protozoário é protista, bactéria é monera, fungo é funge. Cada micro-organismo, ele tem uma forma de obter nutrientes para se alimentar, certo? Assim como a gente, os micro-organismos, eles precisam se alimentar, certo? Aí vamos lá. Quais são as 3 formas de alimentação? Existe a fotossíntese, existe a absorção e existe a ingestão. Eu, você, bactéria e fungo, a gente faz fotossíntese? não. Não. Nós não fazemos fotossíntese. Quem faz fotossíntese são as plantas, que pertencem a que reino? Plantar. Plantae. Então, veja. A fotossíntese, ela acontece quando a plantinha recebe luz, aí essa luz converte CO2 em água e açúcar, por isso que ela permanece viva. Então, a fotossíntese é a forma que a planta ela se alimenta, certo? A segunda forma é a absorção. Pessoal, eu vou cobrar para vocês absorção, ingestão, o que é, e vou cobrar os exemplos. Então, se você quiser anotar, eu vou cobrar isso, tá certo? Veja só, a absorção é a capacidade que alguns micro-organismos têm de obter nutrientes que estão dissolvidos em água. Certo? Então, eles captam esses nutrientes dissolvidos em água. O nome disso é absorção.
captação de nutrientes dissolvidos em água. Ingestão é a entrada de partículas de alimentos não dissolvidas em água. A gente vai para os exemplos. Vamos lá. O reino protista, que inclui os protozoários, eles podem fazer o quê? Ingerir o alimento. Eu vou cobrar dessa forma. Os protistas Professora. absorvem... Professora, repete aí de novo, a absorção e o outro. Não deu tempo de anotar aqui, não. Não, isso aqui já tem no slide, Vânia. Eu só quero Ah. que você entenda como é que eu vou cobrar, para você ficar atenta, certo? Preste atenção. Absorção e ingestão. Absorção é a captação de nutrientes dissolvidos em água. Ingestão é a entrada de partículas de alimentos não dissolvidas em água. Como é que eu vou cobrar na prova? Os protistas, eles fazem como? Os protistas fazem o quê? Ingerem. Ingerem seus alimentos, certo? Os animais, reino animalia, eles fazem o quê? Ingerem alimentos. Os fungos, eles fazem o quê? Absorve. Absorvem. Absorve. É isso que eu vou cobrar de vocês. Protista absorve ou ingere? Ingere. 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 Animalia Ingere, e fungo? absorve, Absorve. Aí eu vou perguntar a você, assim, protista faz absorção ou ingestão? Aí você vai botar, protista faz ingestão. Aí eu vou e boto, o que é ingestão? Aí você diz para mim, ingestão é a entrada de partículas de alimentos não dissolvidas em água. Vocês acham difícil isso? não, De forma alguma. Não. Pronto. É isso que eu vou cobrar. Professora, Oi. mas ingerir e absorver não são as mesmas coisas, não? Não. É um exemplo simples. Eu comi uma maçã. O ato de comer a maçã é ingerir ou absorver? Ingerir. Ingerir, ingerir, não é isso? Aí essa maçã que entrou no meu corpo, ela vai sofrer um processo de quê? Absorção. absorção, Porque Absorção. na absorção é onde meu estômago vai receber a maçã, vai mandar ácido, vai começar a quebrar aquela. Você não engole uma maçã, você vai mordendo ela, né? Isso até você conseguir comer ela. Lá dentro do seu organismo, o seu corpo vai absorver. Veja só, quando o corpo da gente absorve, ele absorve o que é bom e o que é ruim, não é isso? Nessa questão dessa absorção, é onde o corpo da gente diz se a gente está nutrido ou não. Por exemplo, você comer bem, almoçar bem que eu falo assim, comendo comidas saudáveis. É a mesma coisa de você almoçar todo dia picanha gordurosa, comer batata frita no almoço, lanchar biscoito. Você ingere todo dia alimento, não ingere? Seja bom ou seja ruim, você ingere. Quando Sim. você absorve, você está absorvendo também alimentos bons e ruins. Mas você está sendo nutrido da mesma forma? Vamos supor, eu e Vitória. Vitória se alimenta muito bem, eu me alimento muito mal. A gente está ingerindo e está absorvendo. Mas a gente está sendo nutrida da mesma forma? não, Não. Porque Vitória, o corpo dela vai absorver nutrientes bacanas para ela. Ela está comendo folhas, ela está comendo verduras, ela está comendo uma carne magra, ela está tomando um suco saudável, ela está evitando açúcar. Eu estou comendo batata frita, Coca-Cola, biscoito. Ah, mas eu estou sem fome. Vitória também está sem fome. A gente ingeriu e absorveu, mas a gente está nutrida de forma igual? Não. 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 São coisas diferentes, tá certo? Dá uma alimentação diferente. São alimentações diferentes.
Às vezes uma criança vai para o médico, né? A mãe fala, esse menino não come verdura não, mas eu dou uma bolachinha, aí ele nem dá perreira, que a fome dele passa. Mas tu acha que ele está sendo bem nutrido? Ele está Não. conseguindo ter no organismo dele os nutrientes necessários para ele crescer bem, para ele se desenvolver bem, para ele falar bem. Você acha que sim ou que não? Não. Então, para os micro-organismos, pessoal, funciona igual, tá certo? Eles têm a forma de alimentação deles, que é útil para o metabolismo deles. Igual a gente precisa ter para o nosso. Planta, você nunca vai ver uma planta comendo uma maçã, porque planta, ela se alimenta através da luz solar que vem nela, ela faz fotossíntese e consegue a alimentação dela, que é totalmente diferente da gente. O sol não alimenta a gente. Professora, Oi. em toda e qualquer alimentação saudável, é necessário ter o É necessário ter o quê? Alguém entendeu? É necessário o quê? Se tem o feijão. Cortou a dela. Se é necessário ter em feijão, toda, sim, por exemplo, para mim montar um prato saudável, eu tenho que pôr o feijão ali, ou qualquer comida que não tiver feijão, ela tá rica em nutrientes, ou não. Tem que ter veja um só. componente, que é o feijão, para completar a receita. Veja só, o que é que normalmente tem mais no feijão? Ferro, certo? E a gente precisa, sim, ter ferro no nosso corpo. O ferro, ele é responsável pela maior produção de sangue, pelo transporte de oxigênio nas nossas células. Então, o ferro, ele é extremamente importante. Ah, mas eu não gosto de feijão. Então, o médico ou a nutricionista vai ter que lhe fazer uma suplementação de ferro, certo? Porque, tudo bem, ninguém é obrigado a gostar de feijão, mas você tem que ingerir ferro sim. É necessário para a sua alimentação. Existe uma anemia que é a anemia ferropriva, que é uma anemia por carência de ferro. As pessoas ficam doentes por carência de ferro, certo? Nossa, professora, fiquei com medo, pois eu não como, não, tu acredita? Oh, Jesus. Pois procure um médico, uma nutricionista, porque você precisa fazer uma suplementação de ferro, certo? Já que você não gosta de feijão, você tem que ingerir ferro em outro alimento ou suplemento. Tá certo, obrigada. Nada. E vamos lá, pessoal. As características que eu vou cobrar a vocês. Nós temos os principais grupos de micro-organismos, como eu falei para vocês, certo? Nós temos os protozoários, os animais, as bactérias, os fungos. E cada micro-organismo, ele tem uma característica, não é isso? Vamos lá. Os protozoários, o que é que eu vou cobrar na sua prova? Eu vou cobrar que protozoário, ele é um ser eucariótico, ele é unicelular, ele não faz fotossíntese, porque só quem faz fotossíntese é planta, porque planta tem clorofila. Clorofila é o pigmento necessário para fazer fotossíntese, certo? Vou cobrar como ele se movimenta. De que forma os protozoários se movimentam? Aí eu vou botar a opção cílios, flagelos ou pseudópodes. E você vai marcar que está verdadeiro. Minha gente, falem comigo. Verdadeiro. Certo? Eles são micro-organismos eucarióticos, unicelulares, se movimentam através de cílios, de flagelos ou pseudópodes e não apresentam clorofila. Se eles não apresentam clorofila, eles não fazem o quê? Fotossíntese. Fotossíntese, certo? Gente, a partir de sexta-feira, nossas aulas serão bem mais cansativas e mais extensas, tá bom?
Porque esses primeiros assuntos, eu dividi eles bem direitinhos, porque, assim, são assuntos mais complicados da gente entender. Tem nome estranho, tem característica diferente do que muita gente está acostumada, então eu preferi separar para que vocês não ficassem confusos. Aula que vem a gente já vai falar de doença mesmo, certo? Tudo bem. Aí vamos lá. Os protozoários, eles são normalmente estudados em doenças, na biomedicina principalmente. Já viu menino falar assim, rapaz, esse menino só quer viver comendo terra. Esse menino deve estar cheio de lombriga. Essa lombriga é o quê? Protozoários. É um protozoário. Eu botei até exemplo para vocês, ó. Eles são amplamente distribuídos na natureza, principalmente em ambientes aquáticos. Principalmente, não significa que só tem ambientes aquáticos, não, viu? Muitos protozoários, eles são nocivos à nossa saúde, como, por exemplo, ameba e giardia, causando amebíase e giardíase. Já ouviu falar naquele pessoal que disse, rapaz, eu tomei um copo de leite e saiu uma lombriga? Já. Isso é verdade, viu? Existem realmente alguns protozoários, É. alguns parasitas Porque que... quem tem ameba não pode tomar nada enlatado, né? Porque Não toma nada. elas têm afinidade por isso. Então, É. assim, existem muitos protozoários que existem no nosso corpo e não causam mal a gente, assim como existem outros que, por exemplo, quando entram no nosso corpo, começa a causar logo o quê? Vem logo o quê? A diarreia. Aquela diarreia, diarreia, É. diarreia, diarreia, diarreia. Vou cobrar na prova. Vocês, como futuros técnicos, precisam saber. Diarreia é diferente de disenteria, minha gente. É diferente. Diarreia e disenteria são coisas diferentes. Diarreia não tem presença de sangue nas fezes. Disenteria tem presença de sangue nas fezes. Certo? E alguns protozoários, eles causam essa presença de sangue nas fezes. Certo? Como é que a gente adquire alguns protozoários? Alimentação. Vem da feira, traz um alface, não lava esse alface direito, come, dá logo o quê? Diarreia. 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 Dá logo uma Disenteria. diarreia. Você, menino, que danado é isso? Pela água, né? Pela falta de higienização. Por isso tem que Pela- lavar Exatamente. Porque verdura bem. esses protozoários, eles estão bem presentes nesses tipos de alimentos, certo? Nesses alimentos que contêm, que são verduras, que são legumes, eles estão bem presentes. Não se engane, certo? Então, assim, pessoal que trabalha em firma, aí às vezes todo mundo tem diarreia, aquelas diarreias esporádicas, normalmente porque está contaminado. Aí veja, minha gente, não é porque ele é um protozoário que ele necessariamente te faz mal, não, certo? Não são todos que causam efeitos nocivos a gente, não, certo? Aí aqui é uma fotinha do malvadão. Olha o malvadão aqui. Parece que ele olha para você sorrindo, né? Ó. Consegue enxergar? Sim, professor. Pronto. Eu não tô vendo, não. Aqui o malvadão, Agora sim. ó. Observam que eles têm essas caudinhas aqui, flagelos ou cílios, tá vendo? Que é como se eles nadassem assim, ó. Isso aqui fosse a nadadeira dele, para ele ir assim. Entendeu? Nós temos, ó, na prova, o que é que eu posso cobrar? Eu posso colocar essa foto ilustrativa, e dizer assim, para você fazer uma associação, bota a foto de um protozoário, de um fungo, de uma bactéria, para você me dizer o que é um protozoário, o que é um fungo e o que é uma bactéria. Que eu quero ver se você está tendo conhecimento se você está tendo essa capacidade ilustrativa, certo?
Ok? Ok. Ok. Aqui é um O- fungo. Um O fungo. seminário vai ser desse. Fungo, bactéria e protozoário. Fungos, bactérias e protozoários. Mas vamos por parte. Quem me perguntou do seminário? O seminário, eu coloquei a data, e mais próximo à data, a gente vai definir o tema do seminário, certo? Eu vou dividir vocês em grupos, e cada grupo a gente vai propor o tema, tá bom? Certo. Não se Certo. aperreando. Vamos se aperreando por partes. Primeira função, prova. A gente vai focar na prova. O seminário de vocês, deixa eu ver. Eu trabalho sempre com 2 computadores. Veja, tem esse computador que eu fico e tem o outro do meu lado. O seminário de vocês é só dia 8 de abril. Então, até lá ainda tem muito chão E a para... prova, professor? Já tem data A prevista? primeira prova é dia 11 de março e a segunda prova de vocês é dia 22 de abril. Certo, obrigada. Por nada. Minha gente, tá aparecendo para mim um tempo. Se a aula encerrar, eu vou fazer outro link e boto no grupo, certo? Certo. Vamos lá. Os fungos eles podem ser multicelulares ou unicelulares. O que é que eu vou cobrar de você? Eu vou cobrar que você saiba que fungo é eucarioto, que fungo tem parede celular rígida e que eles não ingerem alimentos. Eles fazem um processo de quê? Absorção. 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 Cuidado nisso, certo? Eu não sei o que vocês estão achando das aulas. Eu espero que vocês estejam gostando, minha gente. Espero de coração. Tá ótimo, professora. O Bem que não tiver, explicado. Não o que entendo quem não não tiver, quiser. obrigada. O que não tiver bacana, vocês falam comigo, entrem em contato, que a gente procura sempre melhorar. Mas o meu objetivo é que você entenda, certo? Tá ótimo. Se você gostar ou não de mim, é um bônus, mas por favor, entenda. Ô, professora, mas as suas aulas ficam no YouTube ou a senhora também retira? Eu não discutei. As suas aulas, elas ficam no YouTube